Ambulância para atendimento médico em 170 Swindra Boulevard, Nordeste, para uma pessoa de 22 anos com trauma craniano grave, perda de sangue, não está consciente. Uma jovem morreu após, segundo a polícia, um colega de trabalho ir ao seu local de trabalho e atingi-la várias vezes com uma marreta. Ela morreu no chão da fábrica e os policiais imediatamente prenderam o suspeito. E o motivo que ele aparentemente deu à polícia por ter atingido a jovem de 20 anos repetidas vezes com uma arma tão assustadora é de arrepiar. Além disso, em uma reviravolta, um homem que diz ser parente do suspeito foi ao Facebook Live comentar o ocorrido. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. A comunidade de Cocato, Minnesota, e as áreas ao redor ficaram abaladas na semana passada quando começaram a circular notícias de que havia ocorrido um ataque em um local de trabalho em uma fábrica. Na manhã de 11 de novembro, pouco após as 6, os primeiros socorristas foram enviados para Advanced Process Technologies. Isso ocorreu em Cocato, uma pequena cidade a leste de Minneapolis. Amber Check, de 20 anos, foi atingida na cabeça com uma marreta e precisava urgentemente de ajuda. Trauma grave na cabeça, sangramento, possível golpe sem testemunhas, paciente inconsciente, mas respirando. Enquanto as equipes de emergência corriam ao local, os despachantes se organizavam para ir à fábrica, mas logo souberam que, infelizmente, não seriam necessários. Bombeiros de Cocato, Lifelink está a caminho. Se eles forem necessários, o tempo estimado de chegada deles será de cerca de 25 minutos neste momento. Se você puder encontrar uma possível zona de pouso para eles, FST-AC1 será o canal. Corpo de Bombeiros Cocato. No local às 6h15. Pode ir na frente. Pode cancelar isso. Entendido, estamos 6h15. Pode cancelar. Fogo Cocato, entendido. Pode falar, Cocato. Pode nos liberar da cena. Liberado 6h21. Segundo o comunicado do departamento do xerife do condado de Wright, por volta das 6 da manhã de terça-feira, 11 de novembro, o departamento atendeu a uma chamada do 911 da Advanced Process Technologies, em Cocato, sobre uma mulher encontrada em um posto de trabalho com graves ferimentos na cabeça. Policiais e ambulância tentaram socorrê-la, mas ela foi declarada morta no local. A investigação apontou que a mulher morreu após ser agredida por um colega de trabalho com um objeto contundente. O colega de trabalho, um homem adulto identificado como David Bruce DeLong, foi detido no local, sem incidentes pelos policiais. Então, quero analisar o que uma denúncia criminal afirma que aconteceu naquele dia, e também o que o suspeito supostamente disse à polícia após sua prisão sobre essa série hedionda de ações alegadas. Quero dar as boas-vindas à advogada e ex-promotora Bridget Williams. Obrigado por seu tempo, Bridget. Nós cobrimos crimes violentos horrendos o tempo todo. Tem algo sobre este caso? Se as acusações forem verdadeiras, usar uma marreta como arma... Você já viu algo assim antes? Isso não é uma faca, isso não é uma arma, é um instrumento muito específico para ser usado. Aliás, o peso disso é algo que nem todos conseguiriam usar. Se vamos falar disso e analisar as evidências, se isso fosse um caso de quem fez isso, meio que limita o campo de quem seria capaz de operar algo assim, certo? Esse é um ótimo ponto. Além do que você acabou de dizer, isso não é algo que vemos o tempo todo. Isso é, sabe, uma vez a cada alguns anos, bum, que ouvimos um caso desse tipo. Então, algo assim acontecendo já tem todos os elementos de um assassinato intencional. Temos a intenção maliciosa. Ele fez isso intencionalmente, ele premeditou. Ele foi pegar esse martelo enorme, uma marreta, e acertou a cabeça dessa mulher com ele. Então tem todos os componentes de um assassinato premeditado. E vamos entrar um pouco mais nesse assunto, e eu quero começar pela vítima. Certo, temos Amber Check,
de 20 anos. Ela começou a soldar no ensino médio, segundo o pai, a Carrie Levin. Ela se formou na Alexandria Technical and Community College em 2024, após concluir o programa de tecnologia em soldagem de 10 meses. E após saberem da morte dela, a ATCC divulgou um comunicado dizendo, em parte, abre aspas, ela exemplificava as qualidades que buscamos incutir em todos os nossos alunos: trabalho duro, determinação e profissionalismo. Então, obviamente, estamos falando de uma perda tremenda. Mas agora quero entrar na questão da lei. O promotor do condado, Brian Lutz, compartilhou a denúncia criminal, que foi apresentada ao tribunal em um comunicado à imprensa. E ela descreve o que as imagens de vigilância de dentro da fábrica teriam mostrado e a violência supostamente cometida por DeLong. Citação: as imagens de vigilância mostram o réu saindo de seu posto de trabalho e indo até o posto de trabalho da vítima. O réu usa luvas ao acontecer e é visto pegando uma marreta no posto de trabalho da vítima. O vídeo mostra o réu balançando a marreta em direção à vítima, que está fora do alcance da câmera. O primeiro golpe de marreta do réu é em um movimento horizontal, consistente com a vítima estando de pé. E Lutz disse à revista People, abre aspas, eles realmente passam um pelo outro, mas nem parece que se cumprimentam ou interagem de qualquer forma. O primeiro golpe é horizontal, e eu interpreto isso como ela estando de pé naquele momento. Depois, ele desfere mais 4 golpes, todos muito agressivos e fortes. A denúncia então diz que DeLong passou por outro colega de trabalho e disse algo como, abre aspas, eu bati nela com seu martelo, ela está perto da sua caixa de ferramentas, ela se foi. Bridget, não é todo dia que eu posso dizer que temos um suposto crime, um ataque violento, um possível assassinato aqui, registrado por câmeras de segurança. Eu não sei o que um advogado de defesa faria, como eles tentariam tirar essa gravação. Se a gravação for mostrada e disserem, não dá para ver direito, a vítima está bloqueada. Nós não temos, mas por que se você tem isso gravado, o que você faz com isso? Esse é o fim do caso, não é? Tem tanta coisa aí, Jesse. Eu não vejo por que esse vídeo não seria aceito como prova. Isso com certeza entraria como evidência, 100%. Temos tantos elementos aqui. Então, de novo, você tem o vídeo, você tem a declaração dele para esse outro colega de trabalho. Há tantas evidências contra esse réu que nem sei se deveria ir a julgamento. Então, pode ser algo que a defesa tentaria negociar com o Estado para tentar evitar que a família da vítima passe por um julgamento, conversando com eles sobre quem ela é e fazendo com que eles apenas ouçam e passem por todos os detalhes disso. E também evitar que o júri defina a sentença, dando a eles mais controle sobre o resultado. Se for julgamento, esse vídeo quase sempre será apresentado como prova. A menos que o vídeo tenha sido deturpado, o que não parece ser o caso. A gente não sabe como o DeLong se comportava naquele momento. Mas você junta essas imagens de vigilância, Bridget, com aquela suposta declaração fria que ele faz para o colega de trabalho, isso é chocante. Acho que esse colega vai testemunhar. 100% de certeza. Quero dizer, esse colega de trabalho estava lá, né, cuidando da própria vida, ele não fez nenhuma pergunta para ele. Ele declarou algo diretamente ao colega de trabalho. Então, eu também não consigo imaginar o colega de trabalho não testemunhando de jeito nenhum. Quero dizer, o que o réu supostamente disse seria considerado boato. Bem, eu não acho que isso necessariamente seria boato. É uma declaração feita pelo réu. Ele está lá, ele está no tribunal. Acredito que isso não seja um boato. Então, quando falamos sobre como isso seria em um julgamento, quero dizer, ele faz uma declaração lá. Não considero isso um boato. Aliás, na entrevista dele para a People, Lutz disse que parece que esse funcionário foi ver sobre o que DeLong estava falando. E foi aí que esse funcionário viu Check no chão, com a marreta ensanguentada ao lado do corpo dela. Foi nesse momento que ligaram para o 911. E a denúncia criminal diz que DeLong confessou depois de ser preso. Nova acusação, abre aspas, o réu admitiu não gostar da vítima. O réu disse que já vinha planejando matar a vítima há algum tempo, e Lutz disse para as pessoas. Ele disse em seu depoimento que ela olhou feio para ele,
o que o deixou chateado. Parece que o olhar feio foi a tempo e ele só não gostava dela, o que é um comportamento ilógico. Aqui está a parte interessante. Mesmo em um exemplo de faculdade de direito, dificilmente haveria assassinato premeditado em primeiro grau mais claro que este. Veja bem, DeLong foi acusado de homicídio doloso em segundo grau, sem premeditação. E Lutz afirmou: "Vou analisar o caso para possível acusação de homicídio premeditado em primeiro grau, que requer convocar um grande júri." Bridget, achei isso surpreendente. Por que não acusar de primeiro grau imediatamente? Também foi surpreendente para mim que essa não tenha sido a acusação direta desde o início. Como você disse, isso é um exemplo clássico de homicídio premeditado em faculdade de direito. Isso traz todos os fatores do que seria um caso clássico em uma escola de direito penal. Não entendo por que não tinham isso desde o início, a menos que quisessem garantir algo antes e depois ajustaram ao longo do tempo. Ainda assim, é surpreendente. Bridget, eu tenho que dizer enquanto ouço isso. E se essas alegações forem verdadeiras, quão insensível foi esse ataque? As declarações que supostamente foram feitas depois são a única explicação lógica, não lógica, mas é o único caminho que um advogado de defesa pode explorar se essa evidência for apresentada, que é sugerir algum tipo de defesa baseada em saúde mental. Mas fico dividido, pois parece haver um entendimento considerando tudo verdade. Parece haver um entendimento por parte de DeLong sobre o que ele fez ou supostamente fez. Acho que até mesmo uma defesa baseada em saúde mental vai ser difícil aqui, porque, de novo, quando falamos em premeditação, ele estava planejando fazer isso o tempo todo. Isso mostra que não é apenas uma questão de saúde mental. Ele estava jogando, ele intencionalmente quis fazer isso o tempo todo com essa jovem, depois de dizer que não gostava dela. Agora temos um motivo, né? Ele não precisa de um motivo para se encaixar nos elementos. Ele já planejava isso o tempo todo. Acho que nenhuma alegação de problema mental ajudaria aqui. Bem, vou te dizer uma coisa. Isso é inesperado, o que estou prestes a abordar. Em uma reviravolta inesperada, um homem que afirma ser parente dos réus de DeLong, Robert DeLong, entrou ao vivo no Facebook após esse suposto assassinato para falar sobre o que aconteceu. Assista. Minha família foi abalada com algumas notícias. Fomos abalados com notícias realmente duras. Embora, na verdade, não foi surpreendente. Nenhum de nós ficou realmente surpreso. Quem realmente conhecia a pessoa, nós não ficamos nem um pouco surpresos. Na verdade, essa pessoa nem sequer esteve com a família nos últimos 3 anos. Descobrimos que ele matou alguém. Premeditado. Matou alguém. Se isso não ajudar a lançar um pouco de luz sobre escolher um caminho com muito cuidado, porque com o que muitas pessoas passam, elas podem estar a uma escolha de seguir por esse caminho. Achei que isso me afetaria mais, mas, como eu disse, não nos surpreendeu de verdade. O que esse filho da mãe fez foi uma sacanagem. Mas também mostra o quanto ele ficou completamente perdido. Robert DeLong declarou em sua página no Facebook: em 11 de novembro de 2025, Amber Check foi brutalmente assassinada no trabalho por David Bruce DeLong. Nossa família cortou contato com ele anos atrás por preocupações de segurança que infelizmente se confirmaram. Estamos arrasados pela família de Amber e focados em apoiá-los no luto. Pedimos privacidade enquanto homenageamos Amber e lidamos com essa dor. Não comentaremos mais por agora. Agora, Bridget, novamente, supondo que haja uma conexão familiar aqui, supondo que haja, isso é real. O que você acha dessas declarações? São declarações bem intensas e se eu fosse promotora nesse caso, eu tentaria trazer esse membro da família para testemunhar no tribunal.
Se eu fosse advogada de defesa, tentaria impedir a inclusão dessa declaração. E qualquer declaração feita pelos membros da família sobre o que chamamos de atos anteriores ruins ou comportamentos ruins anteriores ou qualquer coisa desse tipo. Então, vamos tentar impedir que essas declarações sejam incluídas. Se a promotoria for eficiente, provavelmente entrará em contato com ele para tentar fazê-lo testemunhar e explicar por que cortaram relações caso o processo vá a julgamento. O que ele quis dizer ao afirmar que não era uma pessoa segura? Porque simplesmente pararam de falar com ele e deixaram o júri saber o que estava acontecendo. E que ele sempre foi essa pessoa, talvez desequilibrada. E isso seria algo que, como promotora, eu tentaria apresentar como prova. Legalmente, porém, isso é interessante, porque vamos ser claros. Não há nada nessa declaração ou em uma série de declarações que indique que eles tiveram qualquer aviso de que ele faria algo contra Amber Check, certo? Vamos ser claros. Claro que não. Mas se houver uma preocupação da família ou amigos de que alguém seja um perigo, se houver uma preocupação de que possam fazer algo assim, e não estou dizendo que eles tinham qualquer ideia de que ele estava prestes a cometer um assassinato, vamos deixar isso claro. Mas se havia algo que estava alertando eles, há um limite no que eles realmente podem fazer, certo? Não dá para ligar para a polícia e pedir: temos um familiar perigoso, podem vigiá-lo o tempo todo? Eles precisam de algo concreto. Eles precisam de algo específico para alertar a polícia. Simplesmente não existem recursos para monitorar alguém assim, certo? E também, como você pode prever o que alguém vai fazer? Você não pode prever o que alguém vai fazer. E, sinceramente, não é trabalho deles monitorá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo o membro da família que postou no Facebook, o que fizeram como família foi cortar totalmente os laços com ele. Não sabemos que conversas eles tiveram antes disso. Talvez tenham recomendado algum tratamento de saúde mental a ele, ou algo parecido que tenham conversado. Nós não fazemos ideia do que se trata. Tudo o que podemos considerar é o que o familiar realmente disse ao postar na página dele no Facebook. E, novamente, seriam essas declarações sobre as quais ele falou. Isso seria algo que a promotoria tentaria trazer para falar sobre atos ruins anteriores. Sim, e este é realmente, além de um caso perturbador, algo trágico. E você pensa sobre a perda aqui. Foi criada uma vaquinha online para ajudar a família de Amber com os custos do funeral. Nova realidade que enfrentam. Até amanhã de segunda-feira, mais de $50 mil já tinham sido arrecadados, o que é incrível. A descrição da vaquinha online dizia sobre Amber: com muito pesar, comunicamos a perda de nossa querida Amber Check. Ela foi tirada de nós muito jovem, aos 20 anos, devido à violência no trabalho. Amber era uma soldadora dedicada, orgulhosa do seu ofício, e sonhava em construir um futuro melhor pelo trabalho. Sua personalidade espirituosa, positividade e sorriso tocaram todos que a conheceram. Bridget, como as famílias enfrentam isso agora? Eu entraria imediatamente com um processo civil contra a empresa, permitindo que a família movesse um caso de morte por negligência. Então, eles têm o processo criminal contra o indivíduo e também podem entrar com um processo civil contra a empresa por diferentes motivos, diferentes causas de ação. Isso pode ser contratação negligente. Eles verificaram completamente os antecedentes desse indivíduo para saber se ele era competente para essa posição. Eles seguiram todos os protocolos de segurança necessários para garantir um espaço seguro para todos. Há uma infinidade de ações que um advogado civil poderia tomar para essa família. Sim, a violência no trabalho é real. E este é apenas um caso que se destaca por todos os motivos errados. DeLong está preso na cadeia do condado de Wright com fiança de $5 milhões ou $2 milhões sob condições, segundo o KNSU. Isso incluiria entregar seu passaporte, quaisquer armas e não ter contato com a família Check. Até agora, ele continua atrás das grades. Ele retorna ao tribunal em 24 de novembro, quando pode ser acusado de homicídio em primeiro grau. Vamos aguardar. Bridget Williams, muito obrigado por dedicar seu tempo. Foi bom te ver. Obrigada por me receber. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir podcasts. Também me siga no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.